Fala pessoal do YouTube, beleza? Pessoal, estou indo para o meu trabalho 6h46 da manhã e resolvi gravar esse vídeo aqui um pouco diferente. Não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com defeitos e com falhas, mas eu quero contar uma experiência para vocês que para mim foi muito interessante e para minha classe o grupo onde eu trabalho, de mecânicos que me assistem, técnicos, profissionais da área automotiva, é interessante, mesmo que não seja de carro. Eu recentemente tirei o meu visto americano e eu ouvia muito dizer que se você tivesse um salário baixo, você não tiraria visto americano, não conseguiria ser aprovado, por você até ser mecânico. E lá nos Estados Unidos tem muita oportunidade não ter mão de obra nessa área, você poderia também ser negado, enfim, isso tudo é mito, tá? Isso tudo é mito. E eu queria compartilhar com vocês aqui como foi pra mim essa experiência. Quando surgiu a vontade de ter o visto americano para fazer a viagem, para ir conhecer os Estados Unidos, nós pegamos algumas informações, eu e minha esposa, de como fazer. E o primeiro passo é você entrar no site do consulado americano e preencher um documento chamado DS-160. Nesse formulário, nesse documento, você vai preencher todos os seus dados e ele vai te fazer algumas perguntas. São perguntas até estranhas, se você já matou alguém, se você usa droga, sabe? As perguntas que você, mesmo se fizesse alguma daquelas coisas ali, você iria dizer não. Se você já praticou já participou de alguma grupo terrorista, é um bagulho muito doido. E aí, entre essas perguntas e outras, tem perguntas que são muito pontuais e que você deve ter muita atenção. Uma delas é suas redes sociais. Se você tem vontade de morar nos Estados Unidos, como eu também tenho, tome cuidado. Se você segue alguma página de como morar nos Estados Unidos, custo de vida para quem mora nos Estados Unidos, como comprar uma casa nos Estados Unidos, como comprar um carro nos Estados Unidos, como viver nos Estados Unidos, toma cuidado, porque se você colocar lá na DS que você tem rede social, é capaz que eles entrem nas suas redes sociais e veja lá o que você segue, o que você mais vê, e caso eles encontrem alguma página sobre isso, pode gerar uma dúvida, porque o grande ponto do consulado americano é tentar identificar se você não vai morar nos Estados Unidos, porque o maior índice de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, primeiro é canadense, mexicano e brasileiro. Então o histórico é bem complicado. Então com isso gera-se muita dúvida na hora da entrevista. Então por isso o grande índice de negativas aí para quem está tentando tirar o visto. Mas enfim, vamos direto ao visto. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais detalhes, apesar do canal não ser para isso, mas mesmo assim eu gravo sobre o DS-160. Minha esposa fez para mim, para ela e para nossa filha de 4 anos. Não teve problema nenhum, foi muito bem. Então caso você queira mais detalhes, a gente grava um vídeo junto explicando o DS, beleza? Existe também despachantes que são especializados em fazer isso. Na hora do visto, eu percebi que não existe um critério para você ser aprovado ou negado. Não existe uma ordem, né? Porque você chega lá, você vai ficar em algumas filas e não existe uma ordem certa de qual fila você vai depois de cada uma que você passar. Por quê? Porque teve pessoas ali que
estavam na mesma situação que a gente, com família, um visto de turista, e pegaram filas diferentes. Nós passamos no total entre 3 a 4 filas. Hoje é dia 16 de dezembro. Eu passei na entrevista no dia 3 de dezembro de 2021. E nós ficamos em algumas filas ali, mandaram a gente para outras filas, depois mandaram a gente para outra. Nada foi perguntado, só verificação de documentos. Porém, na penúltima fila ali, a gente colocamos a digital, nós colocamos a digital. Eles leram tudo bonitinho e mandaram a gente para a fila do visto. Teve pessoas que nem precisou passar pelas 3 filas. Passou em uma fila, já foi direto para a entrevista, entendeu? Então é isso que eu achei muito estranho. Mas enfim, chegou lá na entrevista, você fica numa fila, é semelhante a uma lotérica, tá? Tem vários guichês e você consegue ver bem nítido mesmo o nervosismo das pessoas. Não que eu não estivesse, eu estava nervoso. E você consegue ver se as pessoas, você consegue ver as que foram aprovadas e as que não foram aprovadas. Você tem essa visão. E quando você vai chegando próximo, você também consegue ver muitas das vezes e ouvir o que eles estão perguntando e o que a pessoa está respondendo, porque está próximo. Porém, quando chegou a nossa vez, o cônsul ele fez a seguinte pergunta: para onde eu ia, né, nos Estados Unidos, para qual cidade, qual era o meu trabalho e quanto eu ganhava. Essas 3 perguntinhas ele fez para mim, depois ele fez para minha esposa, certo? Ele puxou no computador lá, eu acredito, tá? Não dá para ver, mas eu acredito que ele estava, obviamente, comparando com o que eu escrevi na DS 160. Um ponto importante é que se você responder alguma coisa que esteja fora da DS 160, você pode ter certeza que você vai ser reprovado. Porque uma coisa é verdade, ele só vai perguntar aquilo que ele já sabe. Então, se você preencheu a DS 160 ou pediu para alguém preencher, leia, releia, leia novamente, para que quando chegue o momento você responda exatamente o que está na DS, tá? Porque se você responder alguma coisa fora, vai gerar dúvida. Enfim, ele fez essas perguntas para mim, para minha esposa. Eu não precisei levar minha filha. E depois disso ele olhou lá no computador e fez a pergunta para nós seguinte: vocês já viajaram para os Estados Unidos? Só que quando ele fez essa pergunta, a postura dele foi diferente quando ele fez a pergunta para onde nós íamos, aonde nós trabalhávamos e o nosso salário. Porque quando ele fez essa pergunta, ele olhou bem firme, bem fixo dos nossos olhos, no meu e depois no da minha esposa, para ver se a gente não estava mentindo. Porque o nervosismo, ele pode trazer dúvida para o cônsul. Então às vezes você tá ali nervoso, preocupado se você vai ser aprovado ou não, e você começa a ficar meio agitado, suando, enfim, porque realmente é um americano que tá te entrevistando ali, ele fala até meio embolado o português, e com isso você pode ficar nervoso e você pode transparecer algo que não é verdade, e ele acaba pensando que você tá mentindo ali, pelo seu nervosismo. Então toma cuidado com isso. Essa é a maior dica que eu queria passar nesse vídeo. Toma cuidado com o seu nervosismo. Então ele ficou olhando bem pra mim mesmo. Você tem parente lá? Você já foi? Não. E com isso, ele fez também essa mesma pergunta pra minha esposa. Porém, respondemos que não tínhamos, e não tínhamos mesmo. Nunca viajamos pra lá. E ele olhou no computador, olhou novamente, e depois ele disse: olha, seus vistos foram aprovados. Nós levamos muitos documentos que provam, que estavam comprovando e provando o nosso vínculo no Brasil, porque é muito necessário que você leve essas documentações que comprovem que você tem um vínculo, que você tem um trabalho, que você tem carteira registrada. Tudo isso você leva as originais, leva as xerox, e
Se caso ele pedir na hora, você comprova. Enfim, galera, esse era o que eu queria passar para vocês, tá? Era a dica. Então, se você tem esse sonho como eu de tirar o visto americano, vai para cima, tira, não é impossível. É possível sim, tá? Você consegue. Se controla no nervosismo, preenche a DS certinha. Saiba o que você está preenchendo. Quando chegar lá, o que ele te perguntar, responde exatamente o que está na DS. Eu respondi o meu salário até com uns centavos, tá? Exatamente como eu escrevi na DS. Que tudo vai dar certo, beleza?